Olá, estamos começando nossa última entrevista da série sobre licitações, conversando com o Dr. Lucas Furtado, hoje tratando, para finalizar nossa série, sobre a vigência e a extinção dos contratos. Dr. Lucas, por que é tão importante a gente nós destacarmos a vigência dos contratos? Em primeiro lugar, eu devo dizer que hoje é o nosso último encontro nessa nossa série de entrevistas sobre licitações e contratos. Nós, na primeira parte desses programas, conversamos sobre as licitações, vimos que a licitação é obrigatória, as modalidades de licitação, as hipóteses de contratação sem licitação. Na segunda parte, temos conversado sobre os contratos, vimos formalização de contrato, execução de contrato, fiscalização da execução do contrato. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema que é muito importante, que é a vigência e a própria extinção do contrato. Esse tema é importante porque, em primeiro lugar, todo contrato administrativo tem de ter prazo certo. Todo contrato tem prazo certo e a regra, indicada no artigo 57 da Lei de Licitações, é que esse prazo do contrato deve observar a respectiva lei orçamentária. Quando a lei determina, quando a lei prevê prazos, ela também relaciona, ela vincula o prazo à natureza do contrato? A regra é que todo contrato tem de observar o respectivo crédito orçamentário. Então nós temos o seguinte, um contrato celebrado para vigorar durante o ano de 2004, por exemplo. Não se pode, a partir desse contrato, em princípio, gerar despesa para o ano de 2005, porque nós não sabemos se haverá previsão orçamentária para aquele contrato no ano de 2005. Então, daí porque a regra é que o contrato tem de observar a respectiva lei orçamentária. É necessário que haja crédito orçamentário. Essa é a regra. Portanto, um contrato celebrado durante o ano de 2004, como regra, não pode ultrapassar o dia 31 de dezembro de 2004, salvo exceções. A primeira exceção, a rigor, independe da natureza. É para os projetos incluídos no Plano Plurianual. A Constituição Federal prevê exatamente a aprovação da lei do Plano Plurianual, que tem exatamente o objetivo de contemplar os projetos cuja execução ultrapassam o crédito orçamentário. Por exemplo, a construção de um prédio, que vai levar 3 anos, a construção de uma barragem, que às vezes leva 3, 4, 5 anos, tem de estar prevista na lei do Plano Plurianual, é o PPA, como se diz. Então, se um projeto está contemplado nesse Plano Plurianual, ele pode ultrapassar o exercício financeiro, ou seja, um contrato pode ter vigência de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Para tanto, é necessário a previsão na lei do Plano Plurianual. Outra exceção diz respeito aos chamados contratos de serviços contínuos. Então, aqui a natureza do contrato é importante. Exemplo de contratos de serviços contínuos: limpeza, vigilância, assistência técnica, por exemplo. A lei diz o seguinte, que esses contratos eles devem ter vigência de 12 meses, prorrogáveis por até 60 meses. Teoricamente, eu posso ter um contrato celebrado com vigência de 60 meses. Ou posso celebrá-lo com 12 e aí prorrogá-lo a critério da administração pública e, se houver concordância do contratado, por mais 12, até o limite de 60 meses. Somente contratos de serviços contínuos, isso é importante, podem admitir esse tipo de prorrogação, em que o contrato é executado e renova-se a vigência por igual período, até o limite de 60 meses. E outro contrato que também permite prorrogação e que seja ultrapassado o crédito orçamentário são as locações de equipamentos. Então, se eu vou alugar um equipamento, eu posso celebrar um contrato com vigência de até 48 meses. Então, eis as exceções. Terminado o prazo do contrato, executado o objeto desse contrato, como se formaliza a extinção? Nós sabemos que várias situações provocam a extinção do contrato. A expiração do prazo de vigência, a execução do objeto, a anulação, a rescisão. Agora, independentemente da hipótese do que tenha gerado a extinção, é importante observar que o administrador público tem de formalizar todos esses atos. Não é isso? Claro, não deve haver uma burocracia excessiva, mas devem ser formalizados os atos. Então nós temos que foi aberto um processo. Já na fase inicial, quando a administração pública identificou a necessidade da execução daquele contrato,
Foi feita a licitação, os atos relacionados à execução foram formalizados, foi iniciada a execução do contrato, os atos relacionados à execução do contrato foram formalizados, não é isso? E também terá de ser formalizado, dentro desse processo, que o objeto do contrato foi executado. O gestor do contrato terá de declarar que o objeto foi executado, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos. É um ato formal. O gestor sempre como ponte dessas informações. Isso. Sempre como o personagem principal das informações desse contrato. A lei dá uma atenção especial a esse aspecto quando exige desse gestor um ato formal que é o chamado recebimento definitivo do objeto do contrato. Por meio desse ato, esse gestor, talvez até uma equipe, em alguns casos a lei designa uma equipe, para, por exemplo, contratada o fornecimento de equipamentos de informática. Terá de ser atestado que os equipamentos foram fornecidos e que tanto as quantidades quanto a qualidade do que foi contratado foi executado. É um ato formal e é importante que se diga que as pessoas que atestam respondem pelas suas declarações. Então pronto, e temos aqui com esse ato o que formaliza o fim do contrato, a extinção do contrato. A pergunta que pode ser feita em seguida é a seguinte: e aí? Extinto o contrato, não existe mais nada? Existe. Porque a lei de licitações, é importante que os administradores públicos saibam que, mesmo após extinto o contrato, o fornecedor, o contratado, ele mantém sua responsabilidade. A lei determina que, mesmo após extinto o contrato, mesmo após a administração pública ter declarado que ele foi executado corretamente, se surge alguma falha posteriormente, a lei determina que ele contratado é obrigado a reparar, a corrigir, a repor aquilo que, eventualmente, por falha na execução, somente vem a surgir após extinto o contrato. Doutor Lucas, para fechar a nossa série de entrevistas e as nossas conversas até agora, daria para fazer assim um panorama, traçar um panorama nacional no que diz respeito às contratações da administração pública? Os administradores, os gestores públicos estão atentos à lei, à ética, às suas obrigações quando o assunto é contratação? A primeira observação geral é dizer que a legislação é uma só, aplicável a todos os gestores federais, estaduais, municipais, da administração pública direta, das autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista. Então, o administrador público deve ter em mente que ele tem de conhecer a lei, tem de seguir esse padrão legal, mas que nos dias de hoje, algo que é muito importante, que deve ser dito, é que não basta apenas cumprir lei. Nós trabalhamos hoje com regra de eficiência. Nós sabemos que a execução desses contratos administrativos geram despesas vultosas. Temos contratos que, em alguns casos, ultrapassam a cifra dos milhões de reais. Então, o administrador público deve saber que ele gasta dinheiro público. Então, além de cumprir a lei, ele deve preocupar-se com a eficiência do contrato. Deve haver um planejamento adequado. Nós sabemos que a melhor forma de aplicar corretamente recurso público ou privado é fazer um planejamento. Então, o administrador público deve planejar. Ele deve procurar aplicar os recursos públicos como se fossem recursos dele próprio, para que seja aplicado corretamente. E dizer que existe uma fiscalização hoje em dia, que nos dias atuais está sendo incrementado em muito o poder da administração pública de fiscalizar. Então, se não por consciência, ao menos por temor de uma fiscalização, devem os administradores preocuparem, sim, com o cumprimento da lei, com regras de moralidade, com regras de eficiência, com regras de publicidade, porque é a melhor forma do administrador público dar uma resposta à sociedade que paga tributos. Doutor Lucas, obrigada por ter estado conosco nessas 10 entrevistas, contribuindo nessa produção do Instituto Legislativo Brasileiro sobre as licitações e os contratos da administração pública. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade que o Senado Federal, que o Instituto Legislativo Brasileiro deram à sociedade de passar alguns conhecimentos, algumas regras sobre os contratos e sobre as licitações. Esperamos que, o conteúdo dessas nossas conversas sejam de algum proveito
tanto para aqueles que estão do lado da administração pública, quanto para os particulares, mas para os empresários que contratam com a administração pública. Então, para que haja uma boa execução de contrato, o primeiro passo é conhecer a legislação e, nesse ponto, está de parabéns o Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal pelo programa. Muito obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou nessa série de entrevistas sobre licitações e contratos da administração pública. Essa parceria da TV Senado com o Instituto Legislativo Brasileiro. Obrigada por ter estado conosco em mais essa produção.